Segundo Reis, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 5 do mês de agosto, hoje é dia 5 do mês de setembro de 2024. O tempo passa tão depressa, né? Já estamos chegando no final do ano, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos guardado, como Ele ajudou essa viúva que ia perder seus 2 filhos. Seu esposo havia morrido e fazia parte dos profetas. Ele fazia parte, era um homem de Deus. Mas, como todos servos de Deus, passamos por dificuldades. Às vezes vem contas para pagar e acontece qualquer imprevisto e fica alguma conta pendente, algum imposto atrasado, alguma dívida. Isso acontece na vida de todo mundo. Acontece na vida de cada um de nós. Até o Filho de Deus, o Senhor Jesus, certa vez entrou numa cidade e teve que pagar imposto. Mandou que seu discípulo fosse e pescasse um peixe. E dentro do peixe tinha dinheiro, tinha moeda. E disse o Senhor Jesus: pague o meu imposto e pague o teu também. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Este homem era servo de Deus, fazia parte da escola dos profetas. Mas chegou o tempo em que ele partiu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então vejamos bem, meus irmãos, que ele era um homem de Deus, temente a Deus. Como Jó também era temente a Deus e desviava-se do mal. Mas a palavra de Deus diz que o mal sucede a todos. Ao justo, ao injusto, ao que serve a Deus, ao que não serve, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. E aconteceu esse imprevisto, como acontece na vida de qualquer um de nós, um imprevisto. Alguém que perde alguém, tem que gastar depois, tem que arrumar dinheiro onde não tem, para fazer ali o velório, o funeral. Algum imprevisto na vida. Isso faz parte da nossa vida nesta terra, desde que entrou o pecado no mundo. O mal está na terra. Lázaro morreu, estava doente. O Senhor Jesus amava Lázaro.
mas não quis ir curá-lo. O Senhor queria fazer uma obra maior na vida de Lázaro e o ressuscitou. Então, esta mulher ficou sozinha, mas não por Deus. Deus não a desamparou. Ela sabia que Deus ia entrar com um caminho, tomar com providência na vida dessa mulher. E foi o que ela fez. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então ela buscou o homem de Deus. Naquele tempo o profeta tinha acesso a Deus. Deus falava pelos profetas e falava também pelos anjos. Em Hebreus diz que nestes últimos dias Deus tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Cristo, nosso intercessor. O Senhor Jesus, que hoje recebe as nossas orações porque o véu do templo foi rasgado. Hoje temos acesso ao Pai pelo Filho. Ninguém vem ao Pai, disse o Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Eu sou o caminho. Cristo é nosso intercessor. Naquele tempo Eliseu era intercessor, era o profeta, a quem Deus falava por meio de anjos. E ele transmitia ao povo correção, disciplina, fazia obras. Como quantos milagres que Eliseu fez. O primeiro milagre foi ele fender com a capa que ele recebeu de Elias, fendeu o rio e passou por ali. E quantos milagres que Eliseu, da parte de Deus, fez. A viúva de Serepta, a sunamita, o machado que flutuou. Então, meus irmãos, vejamos aqui que a viúva recorreu. Ela estava numa situação difícil, que ia perder os seus filhos. Ela ia perder os seus filhos, mas ela recorreu a Deus. Talvez tenha algo que você está perdendo na tua vida. Está perdendo os seus filhos para as drogas e não recorreu a Deus até hoje. Não buscou o Senhor para te ajudar, para te socorrer. Buscar-me-eis e me achareis. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Essa mulher ia perder os seus 2 filhos, mas ela não deixou. Ela tinha amor aos seus filhos. Ela não sabia que seu marido devia, que o credor ia tomar os filhos dela no lugar da dívida. E você vai deixar os seus filhos se perdendo nas drogas, não vai fazer nada, não vai lutar por eles, pela sua família, não vai lutar pelo seu marido que é escravo da bebida, não vai lutar pela sua esposa, não vai lutar pela sua mãe, pelo seu pai, não vai colocar esta causa nas mãos de Deus, como esta mulher fez. Colocou nas mãos de Deus porque ela sabia que Eliseu era servo de Deus. E Eliseu tinha contato com Deus. Deus tinha lhe dado este ministério. Era um homem que andava com Deus. Então Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? O que você precisa? O que você está precisando, ouvinte? O que você está passando na tua casa que Deus não pode fazer? Mas você não recorre a Deus, não busca o Senhor, não busca a face de Deus, é tímida, é tímido, meu irmão. Recorra ao teu Deus. Ele fez os céus e a terra, todo o poder está nas suas mãos, Deus pode te ajudar. Mas é no tempo dele. Nós lançamos as nossas orações, as nossas necessidades sobre o Senhor, mas no tempo certo ele vem. Deus vem e atende a nossa oração. Aquele que bate, a porta se abre. Tem que insistir na oração, tem que insistir, tem que clamar a Deus. E essa mulher insistiu. Essa mulher foi até o homem de Deus. Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. Ele já foi direto no assunto. O que você tem na tua casa? Qual que é a tua necessidade? O que está faltando na tua vida? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite ali, nem farinha eu tenho.
Não tenho nada para pagar essa dívida. Talvez você tenha um carro velho que está parado aí, abandonado, tem alguma coisa. Se você pedir para Deus sabedoria, Ele vai te dar a direção certa. Aquilo que você tem no teu quintal, aquilo que você tem aí no seu comércio, Deus vai multiplicar. Aquilo que você pode usar, uma ferramenta de trabalho. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Lança o teu currículo nessa empresa, bata de novo nesta porta, mas em espírito de oração, na direção de Deus, na sujeição a Deus, se humilhando diante do teu Deus. Vá em frente, bata nessa porta, insista nesse serviço que você vai conseguir, insista nesse comércio que você vai conseguir, mas com a ajuda de Deus. Essa mulher tinha uma botija de azeite. Você tem a sua capacitação profissional, mas lança o teu currículo nessa empresa, corre atrás, liga, insista, persista, que você vai conseguir. Uma botija de azeite para ela era uma coisa insignificante, um pouco de azeite. O que ela podia fazer com um pouco de azeite? O azeite era usado como lâmpada, para acender o fogo, e também para fazer o seu pão, seu bolo, e também como combustível. Ela só tinha essa botija de azeite. Então disse ele: vai, corre atrás. Você tem essa botija de azeite? Tenho. Então agora você vai e pede vasos emprestados. Pede vasos que eu vou fazer esse azeite, que Deus vai fazer esse azeite transbordar. Se você não tiver vaso suficiente, ele vai parar de jorrar. Então a sua parte agora é correr atrás. E a parte daquela viúva foi correr atrás. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos, ou seja, pede bastante vaso, porque Deus vai fazer jorrar azeite nesses vasos aí. Você vai ter com que pagar a tua dívida e ainda vai viver do resto. Vai ser a empresária do azeite, vai ter um comércio de azeite. Deus pode preparar na tua vida um comércio de marmitex. Deus pode preparar na tua vida o pão de cada dia que está faltando na tua casa. A provisão de Deus, Ele é poderoso para enviar na tua vida. Assim como ele fez na vida dessa viúva. E ela correu atrás dos vasos. Ela tinha amizade com seus vizinhos. Então entra e fecha. Ele deu mais uma outra orientação para essa mulher. Entra e fecha. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-o à parte que estiver cheio. Ou seja, ela não fez isso na frente dos seus vizinhos. A missão dela foi ir atrás dos vasos. Mas era entre ela e Deus. Tinha que fechar a porta. Deus estava operando milagres. E era um milagre para eles, na casa deles. Tinha que fechar a porta. Ninguém precisava saber nesse momento. Então nós temos que, certas coisas temos que guardar no nosso coração, como Maria, que escolheu a boa parte e guardava no seu coração. Maria que guardava as coisas no seu coração quando o anjo Gabriel foi até ela. Ela guardou no seu coração, diz a palavra de Deus. Maria, a mãe de Jesus, guardou no seu coração as coisas que Deus fazia. Há coisas, meus irmãos, que não podemos ficar falando. É no secreto da oração. É Deus que dá a direção. Ele toca no coração da gente. Olha, faça desse jeito aqui. Faça desse jeito que vai dar certo. Mas não é de imediato. Aí a gente faz do jeito que Deus ordenou, que Deus instruiu. Quando a gente for perceber, a obra já está feita. Essa viúva correu atrás dos vasos. Bastante vasos. E ela fechou a porta, como se estivesse em oração. Como o Senhor Jesus ensina: entra no teu quarto e fecha a tua porta. E teu Pai que te vê em secreto, é Deus que te vê em secreto, te recompensará.
Então fecha a porta, não precisa ficar falando para as pessoas. É nos bastidores que Deus opera. É nos bastidores. É na intimidade com Deus, na comunhão com Deus. É quando estamos ali a sós com o Senhor, lendo a sua palavra e Deus dá entendimento, o Espírito de Deus nos mostra, dá direção. Olha, é desse jeito que você tem que fazer. Aquela voz que vem lá no fundo, meus irmãos. Uma voz que vem lá no fundo é a voz do Espírito de Deus. Versículo 4 diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. É a obra que Deus está fazendo na tua família. É uma obra que Deus está fazendo, está abrindo porta na tua vida, porta de emprego. É o Senhor que está fazendo a obra. Então guarde no teu coração para você em secreto. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Então a família. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, é onde o marido e a mulher têm que orar juntos. É onde a família tem que orar junto, o pai, a mãe, os filhos, o marido, a mulher. Tem que estar em espírito de oração. E aqueles estavam unidos. E se eles estivessem em pé de guerra, num momento difícil desse? Talvez ela dissesse, meus filhos são rebeldes contra mim. Vou deixar que eles levem, que o credor venha pegar eles como escravo. Mas não. Eles estavam em paz, talvez estivessem ainda no luto. Ou talvez tivesse passado algum tempo. Mas o certo é que ela obedeceu a palavra de Deus. Ela obedeceu. E os filhos dela traziam os vasos e ela enchia. Cada um faz uma parte dentro da própria casa. Cada um faz uma parte. Deus colocou o homem como cabeça da família, da casa. Se são casados, o homem é o cabeça. Se é viúva, a mulher é a cabeça. Às vezes o cabeça da casa, que é o homem, ele fica relaxado, ele já não quer mais buscar Deus, ele para de congregar, ele para de dar o exemplo de seguidor de Cristo, de discípulo do Senhor Jesus, de servo de Deus, e a família toda se desestrutura. Veja a união dessa família, meus irmãos. Estava ela e os seus filhos, sabendo eles que iam ser vendidos como escravos para pagar dívida. Eles também se esforçaram. Às vezes há situações da nossa vida que a gente vai perder tudo, parece que vai perder tudo. Tem que reagir, não pode se acomodar, não pode aceitar a derrota e viver só na derrota. Deus chamou para sermos valentes, Ele falou para Josué, esforça-te. Então somente esforça-te. Quando os espias, os 10 espias, os 10 espias foram espiar a terra, não sei se era 10 ou 12, não estou lembrado direito aqui. Os espias foram espiar a terra de Canaã. Somente Josué e Calebe, que não decepcionaram o povo, que não desanimaram o povo, mas o resto todo com palavras negativas, desanimaram o povo, fizeram com que eles chorassem, com medo, tocaram o terror com medo. Mas Josué e Calebe não, eles eram valentes, fortes, confiantes em Deus, tinham a fé. E eles não desistiram, foram até o fim e entraram em Canaã e venceram. Então o que Deus quer de nós, diz a palavra de Deus, diz o fraco sou forte. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena. Então a força no dia da angústia, ela pode ser forte se nós enfrentarmos o problema. Como essa viúva enfrentou, ela não se acovardou, ela sabia que ia perder os seus filhos. Era viúva, seu marido já havia morrido, mas deixou uma dívida. Essa dívida pode ter se aumentando, mas ela lutou. Essa mulher foi valente, foi como aquela mulher virtuosa. Quem a achará? Seja virtuosa, minha irmã, lute pelo teu esposo, lute pelos teus filhos. Meu irmão, se levante, você é o cabeça da tua casa, lute pela tua família. Eles estão te vendo você como exemplo. Se você se fraquejar agora, a sua família inteira vai fraquejar. Se Noé fraquejasse, como é que ele ia salvar toda a sua família com aquela arca? Seja valente, Deus nos chamou para sermos valentes, porque o reino de Deus é tomado à força. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor.
Esforça-te, tenha bom ânimo, levante a tua cabeça, seja forte, seja corajoso, se levante como Gideão se levantou, se levante como Josué se levantou, como esta mulher se levantou, não aceitou perder os seus filhos, não aceite porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Talvez ele tenha roubado a tua vida, tem roubado os planos de Deus na tua vida porque você tem fraquejado, tem entregado de bandeja na mão do diabo. Está entregando, está deixando ele tomar a tua coroa, está se acovardando, meu irmão. Não faça isso não, se levante. Deus te chamou para ser valente, para ser forte. Então lute, meu irmão e minha irmã, lutemos. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força te será pequena. E esta viúva não se mostrou fraca não, frouxa não, ela foi valente. Ela foi até o homem de Deus, ela buscou a Deus, ela sabia que seu marido servia a Deus. Então ela foi atrás dos vasos, seguiu todas as instruções aqui do homem de Deus. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso, quero mais. Está cheio, os vasos aqui estão cheios. Eu não sei, meus irmãos, quantos vasos que eram ali. Eu sei que sobrou 12 cestos cheios de pão, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes. 12 cestos cheios, sobras, ali era sobras, 12 cestos cheios. Nós não sabemos quantos vasos ela conseguiu arranjar, mas que ela conseguiu encher todos, ela conseguiu. E ela queria mais vaso ainda. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda, eu quero mais um vaso aqui. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum, não tem mais. Já rodamos em toda a vizinhança aqui. Já corremos atrás de todos os vizinhos, percorremos quilômetros aqui. E não achamos mais vasos. Então o azeite parou. Então parou de jorrar o azeite, era como se fosse uma mina que brota água. Ali Deus fez brotar. Ali Deus fez aquela botija dela escorrer. O que Deus não pode fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã? O que Deus não pode fazer quando nós decidimos a irmos à frente, a lutar, a não desfalecer. Como aquela mulher, a parábola do juiz Inico, que aquela viúva insistiu, um homem que nem temia a Deus, um homem ruim, bruto. Mas esse homem foi vencido pelo cansaço dessa mulher. Ele foi vencido pelo cansaço dela, porque ela persistiu. E aquele que persiste, aquele que insiste, ele consegue ter resultado. E essa mulher foi. Essa mulher persistiu na vida, na sua vida, de livrar os seus filhos, de pagar essa dívida. E ela conseguiu. E Deus a ajudou. Era tanto azeite, que diz aqui a palavra de Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse, ele vai, vende o azeite, agora você vai fazer dinheiro. Deus te deu a matéria-prima. Deus preparou a matéria-prima. Então use essa matéria-prima que Deus colocou na tua mão e faça dinheiro, multiplique. É como a parábola que o Senhor Jesus diz do talento. Por que você enterrou na areia esse talento que eu te dei? Você achou que era pouco, um talento? Aquele que recebeu 5, ele granjeou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos, ele granjeou e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, enterrou na terra, na areia. Ficou com medo do seu Senhor. E o seu Senhor disse assim, mas por que você não pôs no banco? Porque aí eu ia receber os juros. Tá vendo só, meu irmão, minha irmã? Deus dá a matéria-prima. Deus dá a pedra bruta, para se fazer da pedra bruta as joias. Deus esconde o ouro na terra, nas rochas, os diamantes para que escavem e achem tesouro. Então essa mulher aqui, ela recebeu a orientação do homem de Deus. Vende este azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui este azeite, com a venda desse azeite, ela pagou a sua dívida que devia, ela acertou os seus impostos atrasados,
acertou todas as suas contas, vamos dizer assim hoje na atualidade, na sua conta na mercearia, no mercado, no cartão de crédito, limpou o seu nome, limpou tudo, teve seu nome limpo, a ninguém devais nada, meu irmão, minha irmã, a não ser com que vos ameis uns aos outros. E aqui ela limpou tudo, a sua dívida. E tu e teus filhos, sobrou dinheiro ainda para viver do resto. Sabe-se lá quanto tempo que durou esse azeite. Ou talvez ela foi investindo com o dinheiro que ela recebeu do azeite, ela foi investindo em outras coisas. Alguns investem em ações, em fundos imobiliários, nos CDBs, em móveis, em carros, em tantas coisas. Essa mulher deve ter investido o seu dinheiro, a Bíblia não fala. Mas o certo é que ela viveu do resto desse dinheiro. O certo é que Deus lhe ensinou a pescar. Deus não só deu a vara, a rede, mas também ensinou essa serva de Deus a pescar e a administrar os seus bens. Deus é aquele que nos capacita, meu irmão e minha irmã, que dá sabedoria. Foi o que ele deu para José no Egito, lhe deu sabedoria. Tanto é que o faraó confiou em José, entregou o seu comando, entregou o seu governo nas mãos de José. E José administrou o tempo das vacas gordas, ajuntou tanto o trigo que no tempo das vacas magras ele tinha como servir aqueles que em toda a terra havia fome, que tinham que ir lá no Egito comprar alimento, inclusive a sua família foi lá. Deus deu sabedoria para José e ele administrou ali, ele soube administrar. Deus capacita. Quando aquela mulher foi lá e viu a sabedoria de Salomão, ela viu que a casa de Salomão era tudo em ordem, que havia ordem dentro do seu palácio, tudo organizado, até as roupas dos seus servos, era tudo organizado. E aquela mulher ficou perplexa, ficou pasmada de ver tanta sabedoria, tanta ordem. E muitas vezes está faltando ordem na tua casa, ordem na tua vida financeira, ordem na tua vida profissional. Acerte a tua situação, a tua vida. Acerte a tua casa, como Deus falou para o rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida financeira em ordem. Veja o que você tem na tua casa, que ferramenta que você tem que você possa usar para o seu trabalho, que você possa usar para ganhar dinheiro, que você possa usar para multiplicar. Às vezes você começa vendendo uma marmita ou um salgadinho e Deus faz prosperar. Ou você manda seu currículo, ou você abre a sua porta de comércio. Vá em frente, meu irmão, minha irmã. Vá em frente, lute como essa viúva lutou. E ela conseguiu. Deus deu a direção, olha, vai lá e pega vasos emprestados. Faça a tua parte, porque o azeite ele vai jorrar. Mas ela tinha que ter vasos. Ela teve que correr atrás. Você tem que se capacitar. Você tem que se instruir. Você tem que adquirir conhecimento. Conhecimento, vai atrás, vai no YouTube, compre livros, se informe, faça cursos, corre atrás. Corre atrás. E Deus vai te ajudar. Depois entra no teu quarto, Senhor, eu fiz a minha parte aqui, meu Deus. Olha só, eu fiz isso e aquilo. Eu me capacitei, porque o Senhor me ajudou, me capacitou. Agora eu entrego nas tuas mãos, Pai, está aqui. Eu trouxe as minhas contas aqui de joelhos aqui. Minha conta de luz está atrasada, meus impostos atrasados aqui. Cartão de crédito até a boca, não tem mais o que fazer, Senhor. Meu nome já está sujo. Mas eu venho diante de Ti em oração, Senhor. Não é por mal que eu fiz isso, meu Pai. Não foi por relaxamento. Mas veio um momento difícil na minha vida e agora eu me enrolei todo com dívida. Mas eu venho diante de Ti, Senhor. Coloca esses papéis, essas contas, tudo diante de Ti, Senhor. Em oração eu clamo ao Deus que tudo pode, Senhor. Só Tu podes me ajudar. Só o Senhor pode abrir esta porta na minha vida e me livrar dessas dívidas que eu adquiri, Senhor. Me ajude pelo amor do Teu nome. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me dê a saída. Me ajude a pagar estas contas. Entra com providência na minha vida, Pai. E Deus vai ouvir a tua oração. Porque aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. Os que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno vos exalte. E foi o que essa mulher fez.
Ela se humilhou diante do Senhor e Deus fez a obra na vida dela e na vida dos seus filhos. É assim que Deus faz, meus irmãos. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, quando muitas pessoas deixam para a última hora, mas mesmo quando não há saída, o Senhor vem e entra com providência. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós se não fosse a mão de Deus. Nenhum de nós estaríamos vivos nesta terra mais. Nem conseguiríamos vencer as adversidades da vida sem a ajuda do nosso grande Deus. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, graças te damos por esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte que ouviu esta mensagem, Pai, esta palavra. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, colocar a tua mão, Pai, dar direção, abrir a mente, Pai, que muitas vezes está fechada. Entra com providência, Senhor, com socorro. Esta pessoa que está em necessidade, Pai. Entra, meu Deus, com a tua obra, com milagre, como o Senhor fez na vida desta mulher, desta viúva, Pai. Entra com o teu socorro bem presente, porque o Senhor é socorro bem presente na angústia. Os leões sofrem e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Porque o Senhor é o nosso pastor, Pai, e nada nos faltará. Toma nas tuas mãos cada ouvinte, ó Deus, conceda a misericórdia, o perdão dos seus pecados e a sua graça por amor do seu santo nome. Receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.